Boa noite, pessoal. Hoje está diferente, né? Então, eu vou pedir, inicialmente, vocês, no lugarzinho que está a cadeira de vocês virem aqui, é a cadeira para poder olhar aqui para frente, porque eu vou apresentar ali, inicialmente, né? A nossa atividade de hoje, e depois a gente vai voltar para o círculo. Não tire do lugar a cadeira, viu? Não espalhem aí, não. Pronto. Então, vamos só girar ela. Mas 15ª aula, viu? Já está acabando o semestre, né? Não passou rápido? É rapidinho, né? Pois é, quando a gente começa a se conhecer, fica mais próximo, né? Vocês batem asinha e sobem de nível, né? Eu costumo dizer que sobe de plano, né? Se elevam, né, para os andares aí de cima. Gente, hoje nós vamos falar sobre trabalho e progresso, certo? São duas leis, né? As leis naturais, divinas, leis de Deus, né? Não importa aí a forma que a gente chame, mas que a gente já está entendendo o que são essas leis a partir da aula, né, anterior que nós tivemos com o André. Entender, de fato, o que são essas leis, esse fluxo que nos conduz, né? Que nos conduz enquanto seres humanos, atuando numa sociedade, né? Vivendo em família, trabalhando, crescendo, progredindo, né? Nas nossas relações com o outro. Então, a gente viu muito isso na aula passada, que foi fantástico. Eu disse, esse salão estava tomado com uma energia, quem estava aqui sabe o que eu estou dizendo, foi incrível isso. E hoje nós vamos nos ater a essas duas leis que a gente junta, porque a gente entende que trabalho e progresso são duas coisas diretamente ligadas, não é? Porque o trabalho nos proporciona, né, crescimento, aprendizado, né, e com isso também impulsionando aí o progresso, né, da nossa vida, da nossa sociedade, onde a gente está inserido, ok? Então eu vou apresentar para vocês hoje. Cadê? Não vou apresentar, Rodrigo. Foi. Vamos lá. O objetivo geral do nosso encontro de hoje é demonstrar que o trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social. Objetivos específicos: demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obra do nível evolutivo do homem e que as desigualdades existem e são suas consequências. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Por que tantas diferenças? Mostrar que o trabalho é uma necessidade, que sua natureza está relacionado com o nível de evolução do ser humano, né? Do ser humano, viu, gente? Mostrar que é inevitável o progresso e que é o único destino imutável que existe. Se existe uma certeza, vamos progredir, querendo ou não. Independente do passo mais lento, passo mais veloz, mas nós estamos fadados ao crescimento, ao progresso, à evolução, sempre. A gente não evolui, a gente sempre evolui, mesmo quando parece que é. Mas a gente sempre está um passo à frente. Demonstrar que o espiritismo representa um progresso para a humanidade e, destruindo o materialismo, ele marcará época. Destruindo o materialismo, quando a gente fala, não é o materialismo no sentido de que a gente adquire as coisas, que a gente não é isso, né? Mas o pensamento materialista, que diz que toda a dinâmica da vida da gente é aqui, que não existe nada além disso. Morreu, acabou, porque minha vida é só essa. Né? Então, esse pensamento materialista que a gente está falando. Deixa eu ver uma coisa aqui, parece que eu passei demais. Não. Está lento esse negócio. É isso mesmo. Pronto, só lembrando rapidamente, né, que as leis divinas são leis harmônicas e constantes. A gente viu isso com o André, né? São gerais e universais, não se aplicam de forma geral. São atribuições, sem atribuições a crenças, religiões, épocas ou culturas. Quer dizer, essas leis não estão atreladas a uma religião. São leis naturais da vida. E tem como finalidade a educação do espírito, né? É como se essas leis fossem aquele caminho, aquela diretriz que diz, olha, se você compreender isso, né,
você vai se conduzir melhor na vida, vai ser mais fácil a sua jornada, o seu aprendizado. Não obedecem à moral social, a qual se modifica de tempos em tempos. São eternas, imutáveis e visam o equilíbrio e a evolução universais. Visam o bem e a felicidade, não a punição. Aliás, uma coisa que a gente ouve nessa casa direto, não estamos aqui para ser punidos, estamos aqui para aprender. Aprender a ser seres humanos melhores. Aprender habilidades inúmeras que vão me tornar cada vez mais capacitado para a vida, para as experiências comigo, com o outro, com a natureza, com a sociedade em que eu vivo. Ok? Isso é só relembrando mesmo. E as leis, né, só para lembrar, né, a gente vai ver lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e lei da justiça, amor e caridade. Então, eu não digo assim que seja uma regra, né? Mas é esta forma, é essa diretriz que diz assim, poxa, se você entende a sua relação com a própria natureza que você vive, né, você vai entender a questão da destruição, da conservação, da necessidade que essas duas coisas, né, o quanto são importantes na vida, porque a gente entende a destruição como transformação, como necessário para que o novo chegue. A gente entende que conservar é importante, conservar nossos recursos, conservar o nosso próprio corpo, ter cuidado conosco, também isso é conservação, né? Quando a gente entende a sociedade, se entende na sociedade o quanto é mais fácil para mim viver neste ambiente. Quando eu integro essa lei de sociedade, quando eu integro o amor, a caridade, tudo isso vai tornando o quê? Cada vez mais importante, mais significativa a minha encarnação, o meu processo aqui enquanto espírito em aprendizado. Então, entender essas leis, né, cada vez mais é conseguir seguir esse fluxo, esse movimento que paira pelo todo o universo, certo? E só lembrando ainda, né, as leis humanas, as diferenças entre elas, que as humanas são mutáveis no tempo e na cultura, como a gente viu antes. As leis mudam, porque a sociedade muda, o pensamento do homem muda, o que era moral antigamente, hoje já não é, o que era aceitável há 300, 100, 200 anos, hoje já não é, o que era normal, porque já houve uma época na vida da gente onde uma pessoa que tinha uma dívida de jogo, né, o credor se via no direito de chegar lá, tomar tudo dele, matava, pegava esposa, levava filho, fazia, e acontecia, e era normal. Era normal se duelar, né, em nome da honra. Foi normal matar a mulher, porque ela traía. Né? Então, a sociedade, a gente percebe a evolução a partir do momento em que determinadas situações e posturas já não são mais admissíveis. O progresso também vem nessa linha. Não é? Então, elas mudam. Já as leis divinas são imutáveis e intrínsecas no espírito. Quando a gente pensa que essas leis, de fato, estão dentro de nós, né? É como se nós tivéssemos essa potência que vai florescer à medida da minha jornada, à medida, como uma sementinha, ela já existe lá, né? Vamos pegar uma árvore de um pessegueiro, né? A semente do pessegueiro já contém o pessegueiro ali dentro, mas é preciso que ele seja plantado, que ele seja cuidado, que ele receba a luz, que ele germine. Então, a mesma coisa são essas leis, a gente tem. Tanto é que, de vez em quando, a gente fala assim, dá aquela minha consciência, né, que fica ali gritando, porque elas estão lá, né, a florescer a qualquer momento, enquanto a gente estiver preparado para entender, de fato, como elas atuam. Caráter punitivo, né, as leis humanas têm um caráter punitivo, já as leis universais é um caráter de educação para o espírito. As leis humanas, a ação dela é corretiva, né?
eu cometo um crime, eu vou ser punido, eu vou ser preso, né? Eu vou ter lá a minha sentença. Já as leis divinas, a ação sempre é preventiva, porque aquilo diz, quanto mais eu vou entendendo e vou integrando essas leis, elas vão tornando parte de mim, menos o meu caminho será tortuoso, menos deslizes, mais respeito com o outro, mais respeito com a vida, mais respeito com a sociedade, mais respeito comigo mesmo. Então, por que são imutáveis? Alguém duvida que, se eu largar esse passador de slides, ele vai cair? Ou alguém acha que tem alguma lei que diz, não, você não vai cair? Alguém vai chegar e vai dizer, não, não caia, passador. Não. Porque a gravidade é uma lei natural, faz parte da natureza. Eu não tenho como mudar isso. Mesmo que eu queira. Certo? Então, só para a gente... Aí a perguntinha que eu queria fazer para vocês. Como é o trabalho para você? Aí eu vou botar 2 figurinhas aqui para a gente refletir. Acordo de manhã e vou para o trabalho. Qual é esse sentimento? Passo a minha semana neste meu trabalho, porque a gente passa maior parte da vida da gente nos ambientes de trabalho, com os colegas de trabalho, realizando as nossas tarefas. Aí chegou sexta-feira, qual é o sentimento que é? Chegou domingo de noite. Como é que é isso? Está terminando o final de semana. E aí? É assim, ó. Hoje é segunda-feira. Aí eu saio arrastando as correntes, só a carinha. Ou então sextou, né? Aquela alegria, pronto, finalmente. Né? Quantos se vêm aí no sextou e na segunda-feira? Muitos de nós, muitas vezes, né? Pode ser até que não seja o tempo inteiro, mas em algum momento a gente pensa, ufa, chegou a sexta-feira. Então, é para a gente pensar, adoro esse menininho aí, dançando. A alegria dele da sexta-feira. Pronto. Agora, já parou para pensar por que muitas vezes essa relação do trabalho para a gente é penosa? Isso tem uma origem. Quem disse que o trabalho precisa ser penoso? Por que muitas vezes o trabalho é difícil? Por que muitas vezes o trabalho é encarado como uma carga? Eu não estou generalizando todos, mas muitas vezes isso acontece. Né? Por que será? Quando a gente vai analisar, nós temos ali, eu vou trazer a etimologia da palavra trabalho. Sabe o que é isso aí, essa imagem? Daquele bichinho ali? Aquele homem ali todo? Ele está ali, né, preso, né, em 3 varinhas, em 3 paus. Né? Justamente a origem do trabalho vem do tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura, onde as pessoas que iam contra a lei, as pessoas que não pagavam os impostos, os desprovidos de condição, eram sujeitos de uma forma humilhante a uma tortura no tripalium. Olha como, às vezes, isso vem, né, enraizado, né, no nosso inconsciente, e a gente não tem noção. A palavra trabalho tem sua origem no vocábulo latino tripalium, denominação de instrumento de tortura romano, formado por 3 tripaus, né, palium. Deste modo, originalmente, trabalhar significava ser torturado no tripalium. Né? Então, interessante, né? Quem eram os torturados? Aquilo que eu já falei, né? Os escravos e os pobres, que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram pessoas destituídas de posses. Além da tortura, era aquela pessoa que não tinha condições mesmo, então ia, né, trabalhar, normalmente em condições, né, bem precárias. Então, o que é trabalho, né? Culturalmente, vamos pegar aqui algumas definições. Né? Culturalmente, nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como uma tarefa penosa e humilhante, como punição para o pecado. A gente viu ali o tripalium que mostra isso. Ok? Aí vamos lá. Popularmente, por muito tempo, o significado de trabalho foi associado a fardo e sacrifício. Nada de bom até agora, né?
Na física, a grandeza escalar, que determina a quantidade de energia utilizada na realização de uma atividade. Então, trabalho é aquela formulazinha força versus deslocamento. Ou então, trabalho é movimento. E se a gente parar para pensar, é exatamente isso. É movimento. E esse trabalho se apresenta não só no trabalho laboral nosso, ele se apresenta no trabalho da própria natureza. Ou a gente acha que os seres da natureza não trabalham? Trabalham também. Então, o trabalho está na natureza e nós também somos a natureza, fazemos parte dessa natureza. Então, pensar no trabalho neste movimento, o movimento que faz crescer, o movimento que faz evoluir, né? O crescimento que faz, o movimento que faz com que a gente aprenda, né? Então, trabalho eu posso entender também como este movimento, e aí das várias e mais diversas formas. No dicionário, uma atividade profissional regular remunerada ou assalariada, que é o que a gente mais, né, conhece, ou então um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Então, isso já abre um leque muito grande, que trabalho não é apenas o trabalho laboral, mas tudo aquilo que o homem entenda como algo produtivo, né? Ele tem um objetivo a atingir. Então, isso também é trabalho. Eu entendo, por exemplo, e eu e toda a equipe aqui, que isso, para mim, é um trabalho. Tanto que a gente fala, vamos para o trabalho hoje. O trabalho hoje é assim, que a gente entende como trabalho e trata com a mesma seriedade de um trabalho laboral. De não faltar, né, de estar presente, de ser participativo, de participar das atividades, de participar de reunião de equipe, tudo isso. Existe todo esse trabalho dos bastidores, né, que não, né, que a gente só vê, eu cheguei aqui, estou aqui, a equipe toda, mas tem todo um trabalho por trás disso. Pedagógico, né, tem uma orientação de uma coordenadora que está ali, sempre cuidando da sua equipe, sempre incentivando. É trabalho. Né? E precisa ser remunerado? Não. E é prazeroso, é produtivo, é um ganho absurdo para quem realiza esse trabalho. Okay? E a gente, rapidamente aqui, vai falar, só demonstrar, como foi essa relação da humanidade com o trabalho ao longo do tempo. Né? Se a gente parar o homem enquanto nômade, né? Que era coletor, né, vivia do que a natureza dava, saía, caçava, colhia frutas, né, ele estava em constante mudança, então ele não estabelecia local. Então, o trabalho deles, o movimento deles era da sobrevivência, né, do instinto de sobreviver, de ir à caça, de pegar o que está ali, comer, né, se reproduzir, né, muito no instintivo. Então, não existia assim um trabalho organizado, né? E a ferramenta desse trabalho, né, eram ferramentas muito rudimentares. Né? A gente vai da pedra lascada, né, para ali caçar, para matar ali a sua presa. Não existia uma organização de distribuição de trabalho, até porque não existia uma sociedade estruturada. Eram grupos nômades que andavam, acampavam, saíam, achavam uma caverna, moravam ali, ficavam um tempo, né, esgotando o recurso daquele lugar, mudava, ia para outro. Então, era essa a relação de trabalho. Quando o homem se torna sedentário, que ele se fixa e dá início aos primeiros, vamos dizer, assentamentos, um primeiro prelúdio de uma sociedade organizada, né, se inicia, essa é mais ou menos na era neolítica, né, as primeiras aldeias, né, aí se começa a cultivo, a agricultura, se começa a criar animal, né? Começam a ter uma estrutura de uma cidade, né? Acampamentos, né? Aldeias, né? E começam as primeiras divisões, né? De trabalho. Né? Você vai cuidar do gado, né? Você vai plantar, você vai cuidar das sementes, né? Você vai cuidar da casa, né? Na organização da própria aldeia. Aí começam as primeiras atividades, já nesse período aí. A gente dando um salto, né, ao longo do tempo, as primeiras organizações sociais, né, na era antiga,
já incluíam atividades administrativas e leis. Né? Se a gente voltar aí na antiguidade, a gente vai ver essa organização, não só o trabalho braçal, de executar, de plantar, de colher, de criar animais, tudo, mas entra aí já uma atividade administrativa. As cidades se estruturam mais, né? Se criam leis e existe o quê? Uma necessidade, né, de crescente de serviços, de se criar novos serviços, novas atividades para atender aquela população. Se a gente parar e pensar, por exemplo, em Roma, Roma tinha todo um sistema de banhos públicos, tinha todo um sistema de esgoto, né? Existia uma engenharia muito grande nas cidades, então, de construção, de se abrir estrada, de se romper montanhas para se criar, né, túneis. Então, eles já tinham outras atividades, foram surgindo de acordo com a necessidade daquela sociedade. De acordo também com a tecnologia, porque outras tecnologias passam a surgir na época, então, tornando o trabalho um número muito grande de atividades extras. Quando a gente chega na primeira e segunda revoluções industriais, aí sim, né? Aí você tem uma mão de obra, né, sendo solicitada em função da automação, né, dos processos que antes eram rudimentares, manufaturas ali muito pequenas, né, daquela agricultura muito simples, e a gente coloca as indústrias, então, as máquinas. Né? Tem até Chaplin, tem dessa imagem, justamente falando muito dessa era, né, que promoveu um êxodo rural muito grande, as pessoas vindo para as cidades e também gerando muitos problemas sociais, porque as cidades não tinham estrutura para receber, né, essa demanda de mão de obra que as indústrias necessitavam naquele momento. Então, você vê os cortiços surgindo nas cidades, né, condições de higiene, condições de saúde precária, muitas doenças. Né, por quê? Por uma falta de estrutura para uma demanda, né, naquele momento necessária. E a demanda de mão de obra, né, que eu estava falando. Pronto. Aí a gente chega aqui, ó, nós estamos na era da revolução tecnológica. E aí? Não são apenas os braços, não é apenas a inteligência, né, mas o conhecimento. Conhecimento virou moeda de troca. Conhecimento é tudo. A inteligência, gestão, ó, já começa uma série de atividades que hoje nós desenvolvemos para conseguir, né, abarcar as diversas atividades que foram surgindo. E, nesse meio tempo, algumas profissões, algumas atividades foram morrendo. Eu lembro do meu avô, meu avô, não sei se vocês já ouviram falar de uma profissão chamada repartidor de pão. Alguém já ouviu falar isso? Lá no Sul tinha muito isso, porque eu sou do Rio Grande do Sul. Né? Meu avô era repartidor de pão. O que era isso? Existia uma padaria central na cidade que produzia o pão para a cidade inteira. E você tinha os repartidores que iam, pegavam os pães e iam fazendo a distribuição nos bares, nos mercadinhos, em restaurantes. E meu avô era repartidor de pão, e pasmem, era uma profissão que dava muito dinheiro. Aí eu me lembro do meu avô acordando 3 horas da manhã, ele ia de carroça, ele tinha uma carroça, que era um baúzinho, botava o cavalo dele, e toca em Porto Alegre, pegava o pão, botava no baúzinho e saía fazendo a distribuição. É uma profissão que não existe mais, que hoje você vai no posto de gasolina, você compra o pãozinho. Né? E aonde a revolução tecnológica vai levar? Que tantas outras profissões vão se tornar obsoletas. A minha mesmo vai ser uma. A arquitetura. Porque hoje já tem um raio de um Pinterest, né? Que todo cliente acha que sabe projetar, porque tem um Pinterest. Né? Aí ele faz o negócio dele, quando dá o pepino, ele diz, ai, meu Deus, você está vendo? Nem tudo é Pinterest. Mas vai chegar um momento que algo chamado inteligência artificial vai fazer isso tão bem quanto projetar espaços. E aí?
A informação para a gente é tudo. Então, qual é o nosso movimento de trabalho hoje? É conseguir aprender a lidar com a IA. Porque é real, é realidade. Eu estava vendo um documentário sobre a China, o que é a IA na China hoje. Eles já estão fazendo entregas de delivery com drones, já existem carros dirigidos por IA que interagem com a pessoa, né? E, assim, milhões de coisas que eles já estão colocando na prática mesmo, estão dando saltos aí, né? Saltos quânticos, né? A inteligência artificial. Então, vai caber a nós humanos o quê? Se algoritmos vão definir diagnósticos e médicos, vão fazer projetos, vamos ter cirurgia robótica, vamos ter, né, IA fazendo maquete, produzindo maquete. Vai sobrar o quê para o humano? Ser humano. Ser humano. Porque isso uma IA não vai poder ser. E aí é a grande sacada. Como lidar com isso? Certo? Pronto. Era isso que eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho. Agora, a grande surpresa é... Vocês sabiam que quem vai dar aula hoje? Quem é que vai dar aula hoje? Hein? Não é IA. Por enquanto, não é IA. Né? Por enquanto, deixa eu aqui no meu papel que está bom. Quem vai dar aula para vocês hoje? Hã? Ninguém arriscou? Gente, surpresa, vai ser vocês. Não seremos nós. Vocês estão em grupos, então, quem não estiver em grupo, por favor, fique em grupo, porque a gente vai fazer uma discussão gostosa. Não é para ninguém ficar desesperado, não, viu? Tremeu todo, não sei falar, não tem problema. Tem vários coleguinhas, sempre tem aquele, né, que gosta de falar, que gosta de se expressar. Mas o interessante é a discussão que a gente vai gerar nos grupos de temas que têm a ver com trabalho e com progresso. O que a gente precisa combinar aqui? E tem que ficar claro. O objetivo da nossa discussão é o olhar do espírito. Preste atenção. A gente vai falar do espiritual. Eu não vou falar do personagem. Eu vou usar o meu olhar espiritual, enquanto espírito, para entender o trabalho, para entender o progresso, para entender as desigualdades a partir do olhar do espírito. A gente não está aqui para falar de política, não está aqui para levantar bandeira, porque isso tudo pertence ao quê? Ao personagem. Para o espírito, isso é bobagem. Então, cada tema desse, você vai se colocar, sair desse personagem e dizer, eu sou um espírito, no meu processo evolutivo. E aí, é um desafio, porque toda hora a gente volta para o personagem. Para cada grupo vai ter um monitor, que vai estar ali, justamente puxando vocês, caso a coisa saia do contexto que a gente quer discutir. A gente já tem feito essa atividade há algum tempo, e eu lhe garanto, saem coisas fantásticas e maravilhosas de vocês. Vocês nem imaginam o quanto a gente já entende o espírito que a gente é e o lugar que a gente vive neste olhar espiritual. Tá certo? Combinado? Aí, se algum monitor puxar o pezinho, não, para aí, está saindo do contexto, a gente volta e realinha. Tá certo? Então, tá. Vamos ver quem são. Eu vou começar a nomear. Grupo 1. O que o grupo 1 vai debater a partir do olhar do espírito? O que você entende por trabalho? Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Eu gosto disso, né? Você lembra quando você estudava? Que o professor chegava, sim ou não? Você vai, sim, justifique. Mais ou menos isso. Não basta um não ou um sim. Esse vai ser o grupo 1. Tá? Grupo 2. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Por que raios eu tenho que trabalhar? Será que, em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. Tá bom? Grupo 2. Aí os monitores já podem ir sentando. Reflita e discuta
do ponto de vista espiritual e evolutivo, o porquê das desigualdades sociais. É aí que o bicho pega. Grupo 3. Viu? Jogue duro, viu, Marco? Jogue duro. Grupo 3. Grupo 4. Analise e discuta. Gente, vamos fazer silêncio aí um pouquinho. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Grupo 4. Grupo 5. Qual a sua relação com o trabalho? E aí vocês precisam ser verdadeiros aí, viu, gente? E como é que fica essa questão vocação versus financeiro? Aí eu tenho um filho lindo, maravilhoso, eu tenho 1000 expectativas, penso que ele vai ser um grande advogado, um grande engenheiro, não sei o quê, e ele resolve ser artista plástico. Como é que é isso? Ou quem se vê nesta situação, muitas vezes, de ter entregado um diploma para um pai, mas, na realidade, o diploma não era para si, não é para você, mas para satisfazer. Né? Então, pensar um pouquinho sobre isso. E quais as necessidades do espírito versus a matéria? Como fica essa dualidade? Sou um espírito, mas eu vivo encarnado na matéria, portanto, eu preciso de coisas materiais para viver. Eu preciso casa, eu preciso comida, eu preciso vestir. E não tem nada de errado nisso. Inclusive, se você tiver muito. Mérito seu que conseguiu muito. Né? Ah, mas eu consegui pouco. Então, vai aprender a ter a habilidade de conseguir muito. Certo? Então, são essas. Os grupos já estão definidos. Os monitores vão sentar aí com vocês. Hã? Já estão? Já está, né? Essa equipe é top. Vamos ver se está faltando monitor aqui. Então, vamos lá. Grupo 1. Vamos lá. Quem é os seus pupilos que vão vir apresentando? Só 2. Vocês vão deixar o coleguinha pagar esse mico sozinho? Não. É porque eles se encaram dessa forma. Bora, gente. Vamos dar uma forcinha que eu vou tirar uma fotinho. Venha. Vamos. Quem mais? Quem mais? De apoio aqui, por favor. Pronto. Ó, o coleguinha vai precisar que você fique com esse aparelhinho aí pertinho, para ele poder ouvir melhor. Gente, por aqui, não é no canto, não, tá? Não é para o canto, é aqui na frente. Isso. É para vocês sentirem assim o friozinho, a emoção de estar aqui na frente. Ó, gostei. Só 2, 3, ó, só 2 acanhados. Vem mais aqui para o meio, gente. Distribuam aqui, ó. Vem, ó. Isso, tá vendo? Ah, provoquei agora, viu? Provoquei. Pronto. Gente, vamos ver agora o que os colegas discutiram a partir dessa pergunta. Essas 2 perguntas aí. O que você entende por trabalho? E será que podemos entrar no trabalho apenas do ponto de vista material? Expliquei. Vamos lá. Júlia, o que você entende por trabalho? Pegadinha, hein? Segurei um pouquinho que eu vou tirar uma foto. Então, pelo consenso do grupo e pelas informações aleatórias que eu joguei aqui, o trabalho ele é um somatório de habilidades, nunca entendido apenas no ponto de vista material, mas como tudo aquilo que você faz e coloca no mundo, né, tudo que você aprende, e você pode usar isso ou não para fazer dinheiro, né, assim, mas que é tudo aquilo que no mundo, enfim, nas suas coisas, questões, você dispõe a sua energia. Né? Alguém mais quer dar uma ressalva? Ah, tá. Então eu vou fazer as ressalvas que eu vi. E você, Rosane, o que você entende do trabalho? É assim, ó. O trabalho é o movimento, né? Então, assim, desde o momento que a gente encarna, vamos falar encarnados, porque é o que estamos aqui agora, a gente está trabalhando. Quando um bebê abre o olho, chora, tudo isso é movimento, tudo isso é trabalho, e tudo isso é
adquirindo habilidade. É a habilidade da criança andar, da criança aprender a falar, e aí a gente vai se desenvolvendo até o ponto da gente criar habilidades laborais também, além de morais, além de... Né? Ai, meu pai. Então, é isso. Cadê a pergunta? Então, o trabalho, para a gente chegou a essa conclusão, que é isso, é esse movimento, né? No caso, no ser humano, mas que também existe em todo o universo, né? Da plantinha, do micro-organismo que está aqui no chão, até o quê, Gilson, que você falou ali? Não, o meu trabalho é organizar o grupo. E a pergunta 2, será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Não, não só do ponto de vista material, não. A gente, embora você tenha aqueles espíritos que estão ali só considerando o trabalho pela recuperação do ganho material financeiro, você encontra isso. Mas também você vai encontrar pessoas que trabalham por conta do status, do crescimento profissional, etc. Mas o espírito, você entender o trabalho, fazendo a pergunta, foi o que eu vim fazer aqui? Quais são meus dons, meus talentos? O que é que eu estou fazendo? Para encontrar sentido. O espírito precisa encontrar sentido do que é que ele está fazendo aqui, porque ele está buscando isso para se desenvolver, para crescer. Eu acho que Paulo fala melhor ainda sobre isso. Paulo já ficou lá no cantinho. A minha participação foi apenas comentar que tanto tem essa realização pessoal, né, o trabalho, como tem também a interferência da sociedade, que, de repente, acaba impondo a necessidade de você se dedicar a coisas que não são necessariamente aquelas que você gostaria, por razões as mais variadas possíveis, até por a razão do desenvolvimento social mesmo, né? Ok. Boa noite, pessoal. Olha a gente aqui trabalhando. Trabalhar é movimentar, é criar habilidades. Dizem que Deus fez o mundo em 7 dias. Segunda-feira para terça-feira foi milhões de anos. Quando chegou a era do dinossauro, mais milhões de anos ainda, criou a gente, espírito. Espírito vivo e que acredita em reencarnação. Tudo isso é habilidade. Eu, como diz o Marquinhos, eu tenho perda auditiva. Então, eu preciso trabalhar. Por quê? Porque a minha audição não me dá muita satisfação de ouvir. Então, o que eu fiz agora? Eu estou trabalhando, aprendendo Libras. Além dessa habilidade, olha o meu trabalho. Estou tentando executar, já que está em falta a minha audição, eu tento visualização, o tato e a degustação. Tudo isso é trabalho. Mas o material, nós precisamos dele. Por quê? Porque nós somos ser vivo de carne e osso. Precisamos também ter esse trabalho para comer, para viver. Mas, acima de tudo, o trabalho que nós espíritos devemos ter é justamente a paixão de executar para o bem do próximo. Além do mais, o nosso próprio sangue trabalha em nosso favor. E o universo conspira em nosso favor. Então, gente, vamos tirar as nádegas daí e bora trabalhar. Está gravando, viu? Vamos embora. Bora agora com o Tchel. Obrigada, gente. Claro que eu tirei várias. Ó. O dele. Não, pronto. Tá. No Livro dos Espíritos, na questão 674, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ele diz, o trabalho
é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A sociedade obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Deve-se entender por trabalho unicamente as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. E temos os tipos de trabalho, que é o material, moral. Né? O material fala sobre visa produzir recursos materiais para sanar as necessidades cotidianas. E o moral, todo trabalho que respeita a regra da boa conduta. Os princípios éticos são seguidos e a intenção é gerar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. E o espiritual, né, feito através de vibrações que nos conectam com espíritos desencarnados que atuam em outro plano espiritual. E o trabalho no plano espiritual. A vida social nas cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra, numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com um novo corpo físico. Estudam, trabalham, repousam e divertem-se. Escolas, hospitais, locais de repouso, de lar, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção e conhecimento, e tarefa de auxílio ao próximo, socorro e cura. Volte aí. Tem mais. O trabalho formal, convencional, também contribui para a evolução espiritual, possibilita ao espírito desenvolver sua inteligência, capacitar o homem a ter novas visões do mundo e cada vez mais contribuir com a lei do trabalho. Ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, dentre outras virtudes. O espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho e no plano terreno, mas também pode atrasar o caminho de sua ascensão conforme a sua conduta durante a realização do seu labor. Volte aí um pouquinho. Vai falar um pouquinho? Você não vai falar? Acabou? Não. Gente, trabalho é tudo aquilo que nos faz produzir. Né? Então, a gente viu ali, tem o trabalho material, que é esse trabalho que nós desenvolvemos aqui, porque nós temos as nossas necessidades. E é um campo de aprendizado também. Se a gente parar para analisar, é um campo de aprendizado. Imagine quantos desafios o trabalho proporciona para o espírito, e não é pouco, viu? E não é pouco o campo profissional. Certo? Você tem um trabalho também espiritual. Isso aqui é um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual. Cada um, quem trabalha ali numa cura, quem aplica um passe, né, quem atende as pessoas aqui na casa, e tantos outros, o trabalho intelectual também, não é só o braçal. Né? O trabalho intelectual também é importante, porque, afinal, né, a gente precisa de pessoas pensando para que outras pessoas realizem, construam, né, inventem, criem. Então, o trabalho envolve muitos aspectos que não é só esse trabalho laboral que a gente entende. Né? Então, no iníciozinho eu falei, né, para mim isso aqui é um trabalho. É um trabalho. Né, que eu estou tendo a oportunidade de troca, de aprender, de crescer, porque é assim que a gente vai crescendo, né, um com o outro. Então, esse trabalho é bem gratificante. Eu acho que é o termo, né? Bem gratificante. Entre tantos outros que a gente vai ver. Eu estou dando exemplo da gente aqui na casa, mas existem outros tipos de trabalho aí fora, tão importantes quanto, do ponto de vista intelectual, material e espiritual. Tá bom? Grupo 2. Quem é que vem aqui? Apoio moral. Aqui na frente, bonitinho, aqui dividido. E aqui, ó, para o coleguinha poder ouvir melhor, tá? Você com o aparelhinho aí perto, tá? Tá todo mundo pro canto. Eu tenho uma irmã que diz o seguinte: quem gosta de canto é barata. Então vamos sair do cantinho, espalhe para cá, ó, vem para a gente pro lado de lá.
Isso, pronto. Pronto. Bom, a gente vai. Eu fui anotando, né? A gente foi falando, cada um do grupo. Foi super bacana, porque todo mundo participou, né? Todo mundo contribuiu. Então, sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Né? A gente falou que o trabalho é uma força motriz, né? Que nos tira da inércia. Ele nos faz crescer quanto espírito, nos dá um propósito em comum. Pode ser um movimento intelectual, não necessariamente físico. Necessário para a sobrevivência. É uma edificação pessoal. Nos faz sentir capazes. Nos faz adquirir habilidades, procurar aprimoramento. Nos ensina a valorizar os outros. Cada um tem uma função. Trabalho é uma dinâmica masculina que transforma o indivíduo. É dinâmica de exteriorização. Tira o espírito da inércia. É um processo natural. O trabalho em prol do outro é mais digno. Tem a questão também, né, que o colega nosso falou, da necessidade material. Né? Ele falou que o que a gente precisa para sobreviver, mas tem o trabalho também como necessidade espiritual, o que se precisa para crescer. Gente, eu vou complementar, porque exatamente essa dinâmica masculina, para não ficar uma coisa mal entendida, certo? O que acontece? O que eu estava falando? Eu dei o exemplo, vou repetir o exemplo que eu dei ali no grupo, certo? E imaginemos assim, um homem pré-histórico, ele estava numa margem de um rio, em que estava completamente árida essa margem. Na outra margem havia um pomar maravilhoso, repleto, para ele se deliciar. Para poder chegar à outra margem, ele precisava atravessar o rio. Então, quando eu falei dinâmica masculina, não é homem ou mulher, são dinâmicas de energia, sabe, yin e yang. A dinâmica masculina ela é de exteriorização, de transformação do meio, do seu ambiente, em prol de si mesmo ou da comunidade. Né? Então, é essa dinâmica de transformação, enquanto que a dinâmica feminina é uma dinâmica de interiorização, de aceitação. Mas não tem nada a ver com homem ou mulher. Todos nós temos as duas dinâmicas funcionando simultaneamente, né, constantemente. Então, só para esclarecer isso, não ficar parecendo que tem nada a ver com machismo. Né? Quer falar? E a segunda pergunta é: será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? E explique. A gente achou que não, a gente entendeu que não. Explicando, né? O trabalho seria mais intelectual, mais moral, mais voltado para o outro. Em mundos mais evoluídos, o espírito vai trabalhar mais para a evolução moral. O trabalho não tem a mesma necessidade de sobrevivência. Existe uma maior consciência em relação ao trabalho como fonte de crescimento espiritual. Existe maior compaixão, preocupação maior em compartilhar conhecimento, em ajudar o próximo. O trabalho serve para adquirir habilidades continuamente, contribuição para o ser de maneira plena, né? Então, visando o crescimento do outro, né? E até a gente viu nos slides que passou, né, o trabalho de receber os espíritos, né, desencarnados, de prepará-los novamente para reencarnação. Então, um trabalho bem edificante no sentido de colaborar com a evolução do próximo. Então, pessoal, vocês foram ótimos, obrigado. Então, vamos falar aqui um pouco sobre a lei do trabalho. Né? A questão 674 do Livro dos Espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza?
O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A sociedade obriga o homem a trabalhar, mas porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, um homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso lhe deve o seu sustento, a sua segurança e seu bem-estar, ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é demasiado fraco de corpo. Deus deu inteligência para compensar, mas é sempre um trabalho. Nos mundos mais perfeitos, o homem submetido à mesma necessidade de trabalho, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis, por isso, que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Então, basicamente, é tudo o que o pessoal falou aqui, né? É isso. Pronto, obrigada, Júlio. Deixa eu só pegar aqui. É interessante a gente pensar que essa parte aqui, quando ele fala, né, que o trabalho, que a sociedade obriga o homem, né, a trabalhar mais e aumentar as suas necessidades, porque aumenta os seus prazeres. Então, muitas vezes, a gente se vê submetendo a rotinas de trabalho em busca do eu quero, de adquirir, do comprar, né? E a gente é estimulado o tempo inteiro a esse consumo, né? Então, a gente passa a ter esses valores. Eu tenho que ter um carro, mas eu comprei um carro zero, no próximo ano eu preciso trocar. Meu celular trocou. Então, essa oferta para a sociedade, né? Que é o que ele diz, aumentar os prazeres, né? Promover o aumento dessa necessidade, entre aspas, isso faz, muitas vezes, que as pessoas tenham uma rotina extenuante. Não se trabalha para a sobrevivência, não se trabalha para poder ter o mínimo, pelo menos, para a sobrevivência, mas a gente sempre está nesse, né, movimento de querer mais, 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 e por isso que, às vezes, a gente se sobrecarrega. Eu achei bem legal essa colocação dele, né? E dizer assim, trabalho é uma necessidade do nosso próprio corpo, porque a gente tem necessidades materiais, então a gente precisa ter um trabalho, né? Fora que os nossos desafios são as nossas provinhas também, né? Provinhas do ponto de vista da relação, como a gente falou, e provinhas do ponto de vista de adquirir habilidades, porque as profissões nos dão isso, o nosso trabalho nos dá isso, né? Uma habilidade manual, uma habilidade de liderança, né? Uma habilidade de cura e tantas outras habilidades, né, que as nossas profissões oferecem, né? E que serão, muitas vezes, integradas pelo Espírito e utilizadas em outras oportunidades, né? Habilidade de cura. Eu posso não só vir como médico, mas tantas outras formas, né, que eu posso estar utilizando essa minha capacidade de cura, essa minha capacidade de liderança. E aí o Espírito depende muito, né, do Espírito. Essa liderança ela pode tanger para um lado positivo ou não, ok? Então, era isso que eu queria passar aí para vocês. Grupo 3. Esse grupo só vão deixar duas coleguinhas. Gente, contextualizando, esse é o grupo da desigualdade social. Vocês estão vendo na prática. Tá vendo? Aqui, ó, o aparelhinho do colega. Eu vou começar só fazendo um acréscimozinho aqui, porque, como a gente aprende desde o primeiro dia, nós somos espíritos em evolução. E eu não consegui evoluir ainda. O trabalho não é inerente ao homem, porque nos tempos primitivos era a função da mulher, a caça de pequenos animais, até de grandes animais, o ensinamento das tradições às futuras gerações, o plantio, a confecção de instrumentos de caça, de instrumentos de artesanato, de uso doméstico. Se isso não é trabalho, eu não sei mais o que é.
Mas acho que ninguém disse que isso não é trabalho, né? Que não é só... Aquela historinha de atravessar o rio é de aventureiro. Mas, enfim, eu estou em evolução, mas não alcancei esse nível ainda. Bem, o nosso grupo, certo? Oi. Ficou... Bom, vamos, né? Nosso grupo ficou encarregado dessa reflexão, do ponto de vista espiritual e evolutivo, o porquê das desigualdades sociais. A discussão foi extremamente produtiva, porque nessa brincadeira surgiram vários questionamentos no grupo. Primeiro, é possível viver essa igualdade? Temos instrumentos, certo? Estamos preparados para viver essa igualdade? Surgiu uma pergunta em relação, nesse caso, a pobreza é punição? Discutimos aqui a questão do privilégio do pobre, que geralmente é mais solidário, né? Ele compartilha mais, certo? Ele é mais generoso com seus pares, com seus iguais. Falamos aqui o seguinte: se todos nós estivéssemos na mesma condição evolutiva, isso queria dizer, chegaria-se à conclusão de que a gente não evolui mais? E imagine que foi uma ebulição de perguntas. E dessas perguntas surgiram 5 pontos que nós discutimos. A primeira: é possível viver em igualdade social? Temos recursos suficientes para viver em igualdade social? Pobreza é punição? Estamos humanamente preparados para viver a simples igualdade social, sem considerar o egoísmo, a individualidade, a vaidade? A desigualdade no processo evolutivo é o motivo da desigualdade social? E fizemos uma conclusão, né, baseado aqui, depois dessa ebulição de questionamentos, no seguinte sentido: no planeta Terra, temos inúmeros ambientes de desigualdade evolutiva, seja por egoísmo, vaidade, orgulho, individualidade, e isso reflete num ambiente social desigual. A desigualdade social pode ser instrumento de evolução espiritual. Você já falou tudo, não era isso? Por que eu estou trazendo essa questão? Porque esse ponto dessa desigualdade no processo evolutivo e desigualdade social, a gente trouxe aqui, a Patrícia trouxe para a gente, e pegou a gente num final de discussão e pôs a gente para pensar, certo? Então, eu passo para você, só para você desenvolver essa questão, como foi que isso veio à sua mente. Eu achei que já está tudo bonitinho aí, mas tá. Tá funcionando aqui? Quando eu falei ali sobre essa questão de por que a desigualdade... o porquê das desigualdades sociais, né? Me dê aí esse negocinho aí. A gente trouxe uma coisa na discussão, eu fiz um levantamento do seguinte: igualdade é diferente de equidade, é o primeiro ponto. E a gente questionou no debate o seguinte: nós aqui que estamos nos trabalhando enquanto espíritas, conseguimos entender que um médico pode ganhar a mesma coisa que a empregada doméstica? Quanto de nós aqui visualizamos com normalidade sentar para almoçar ou tomar um café na mesma mesa que a diarista? Porque a desigualdade social é um processo muito complexo, do qual todos nós estamos enraizados numa coisa que a gente vem vivendo de geração em geração.
Então, é uma reflexão. É possível realmente essa igualdade social? Para a gente que está se trabalhando, a gente sai daqui e consegue imaginar que a função de um gari é tão importante quanto a função de um médico, de um professor, que a função da empregada doméstica, certo? É tão importante ou mais do que várias outras profissões, porque aí entra a questão do status, da vaidade, e isso faz parte da evolução espiritual. Isso. O que eu trouxe, assim, que a gente discutiu e aí chegamos na conclusão, é que se tivesse uma igualdade social, seria mais difícil, eu não sei se a gente conseguiria evoluir como espírito. Porque estava tudo, inclusive com trabalho, né? Se você está ali no nível social melhor, você não precisa trabalhar, você não precisa buscar e nem crescer mais, porque você já está no nível confortável para você. Então, essas desigualdades sociais, elas existem para que a gente consiga passar por elas como espírito e se desenvolver com isso, né? Então, eu acredito, e a gente, não sei, algumas pessoas também, né, acreditaram que a gente, como espírito, precisa permear esses locais para que a gente evolua, para que a gente consiga vivenciar aquela realidade, aquela situação, e, a partir daí, a gente se encontrar ali como espírito. Ok, maravilha, parabéns. Vocês perceberam que não faltaram polêmicas, né? Qual aparelhinho de audição? O aparelhinho de audição dele. Pronto, vá. Enquanto isso, vocês podem observar que trabalho manual não é muito meu forte, né? Segura na mão. Segura na mão. Daqui, ó, o slide que eu passo para você. Então vamos lá, dando continuidade. Adenauer Novaes, as desigualdades sociais existentes são resultantes do estágio primário da evolução em que ainda se encontra a humanidade, que foi algo muito debatido no grupo. Muito obrigado, Oswaldo, sempre um cavalheiro. Muito obrigado, viu? E que foi algo que nós estávamos debatendo na equipe. Então, agora você pode passar no seu tempo aí. Segundo Adenauer ainda, os sistemas socioeconômicos que vigoram na Terra ainda se baseiam na supremacia do capital sobre o humano, bem como na preponderância da matéria sobre o espírito. Quando o espiritualismo, em particular o espiritismo, chegar à consciência do ser humano, este encontrará o equilíbrio necessário ao seu progresso social e espiritual. Pois bem, partindo-se dessa palavra equilíbrio, eu acho que é importante nós contextualizarmos alguns aspectos. Porque, de fato, vivemos numa sociedade desigual, seja no âmbito social, seja no âmbito espiritual. Entretanto, ambas as experiências podem ser instrumentos de aprendizado. Vocês não concordam? Por exemplo, eu, nas minhas reflexões hoje vespertinas sobre a aula, tem mais algum pobre aí? Que eu pensando ali, olha, aí um filho de um banqueiro na Suíça, né? O que é que ele está fazendo agora? E aí eu refletindo sobre isso, o que é que eu, José Augusto, posso aprender vivendo a pobreza, né? Como instrumento de evolução do meu espírito imortal? Desapego e resignação. É algo que a pobreza nos ensina. Fé e confiança em Deus. Solidariedade e humildade, né? Paciência e perseverança. Por outro lado, qual outro aprendizado que eu posso ter enquanto espírito imortal vivendo a riqueza? Praticar a caridade e o desprendimento. Quem tem pouco não consegue praticar isso, em regra, né? Sob pena de comprometer, às vezes, uma renda familiar, de comprometer a sua subsistência, coisas do gênero. Novamente, sobre a riqueza, eu vou aprender a praticar responsabilidade moral.
Equilíbrio e vigilância, algo tão difícil quando se tem muito, não é verdade? Quando você pode escolher o que você vai beber, às vezes um vinho, um uísque, né? Enfim. Gratidão e serviço são coisas também que podem ser aprendidas nessa instância. E qual seria a nossa sociedade ideal? Somente quando o egoísmo e o orgulho, maiores empecilhos ao progresso, frutos do materialismo, não mais encontrarem lugar na humanidade, ela poderá alcançar um estágio melhor de desenvolvimento material e espiritual. E eu sei que vocês gostam de perguntas polêmicas, né? Eu já observei aqui. Então vamos para a codificação, Livro dos Espíritos, tá? Novamente minha cola, viu, gente? Pergunta 814. Por que é que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Respondeu o Espírito Verdade, para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vocês sabem, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Já concluindo, pergunta 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o ser humano? A da pobreza ou a da riqueza? E veja que estamos falando sempre de instrumento de evolução espiritual, que é isso que a equipe tentou trazer. Então, respondendo essa pergunta, Espírito Verdade, qual das duas provas é a mais perigosa, né? Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência divina. A riqueza leva a todos os excessos. Por fim, pergunta 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Respondeu o Espírito Verdade. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Então, com essas belíssimas lições da codificação sobre aprendizado, eu passo aqui para a nossa capitã, para concluir. Obrigado, gente. Não tenho, capitão. Cadê o passador de slide? Não, na verdade, eu não tenho nada para falar, porque é exatamente isso, né? Cada um aqui está no seu momento, no seu entendimento de vida, com suas questões, né? E a sociedade ela se apresenta assim porque existem espíritos em estágios diferenciados. E eu acho que José trouxe muito bem, independente de qual for, né? Nós estamos aqui para aprender. Isso não significa que nós não temos a nossa parcela de responsabilidade em tornar uma sociedade melhor. Isso também faz parte da gente, no nosso grupo 4. Agora a gente vai ter que dar uma acelerada, viu, gente? Porque... Pronto. Agora consigo enxergar de volta. Oi, gente, boa noite. Pronto. Boa noite. Então, o nosso grupo começou a discussão falando sobre o processo de educação. Então, a pergunta é, né? Analise e discuta sobre o progresso social a partir do progresso intelectual e moral. Então, a partir do processo intelectual e moral, esse processo ele baseia praticamente em um processo de educação. E esse processo de educação não está necessariamente relacionado à escolaridade. Claro que isso também é importante, mas e sim em relação à busca do conhecimento, né, de forma geral. E aí, como os outros grupos já foram abordados aqui sobre isso, então o conhecimento, de forma ampla, vai permitir que o ser, né, tanto do lado material, né, a gente aqui como vivendo experiências materiais, quanto do lado espiritual, ele possa ter conhecimento suficiente para conviver socialmente e progredir, né? A partir disso, ter os seus progressos, não só pessoais, mas também socialmente. Então, a gente começou com a partir dessa base, e aí fomos discutindo e evoluindo com relação a isso. Eu vou dar continuidade. A gente abordou vários pontos, né?
Na verdade, os últimos slides aí complementou muito do que a gente discutiu ali. Mas a gente entendeu que, para que tudo isso acontecesse, a gente precisava que o Espírito se manifestasse. Ou seja, que a gente tivesse a consciência de que somos espíritos e que, sendo espíritos, nós temos um lugar dentro dessa sociedade. E a gente vai agir de que forma? E aí, dentro das discussões, nós começamos a perceber que o equilíbrio entre o intelectual e o moral, a gente está numa balança meio que, né, não está bem equilibrado. A gente tende sempre para um lado, justamente por falta da manifestação do espírito, do que para o outro. E, nesse caso, seria na questão material. Mas eu não digo na questão material das necessidades, né? A gente discutiu ali sobre as questões da material, do excesso do ter. E, de repente, esse excesso do ter faz com que a gente esqueça um pouco da sociedade, de quem vive ao nosso lado, né? E a gente viu que, à medida que o espírito evolui moralmente, né, em consonância, é claro, com a parte intelectual, ele contribui de forma decisiva na regeneração desse planeta, que seria essa visão social mais apurada, né, e, ao mesmo tempo, né, na formação de uma sociedade mais ajustada às leis de Deus, né? E a gente, além de tudo isso, a gente percebeu que, para que tudo isso aconteça, o autoconhecimento ele vai ser alavanca. Ele vai ser alavanca porque, através do autoconhecimento, nós vamos chegar à autodeterminação do espírito, e aí ele vai começar a se enxergar como alguém que é determinante dentro daquele processo social, principalmente em relação a essa evolução. O que é que ele vai estar fazendo? Ele vai estar contribuindo para o seu próprio progresso e o progresso social. E aí, para finalizar, a gente pensou ali, não, para finalizar essa parte aqui, né, porque a gente tem um outro final aqui. A gente começou a se questionar como nós, de fato, nos sentíamos entre o personagem e o espírito, porque, para a gente, ali na discussão, isso foi muito importante. Como é que eu me posiciono hoje enquanto personagem ou quanto espírito? Porque eu só vou entender essa progressão, né, esse progresso moral, quando eu começar a compreender que eu sou um espírito, que eu continuo, né? E, dentro dessa continuação do eu vou precisar realmente fazer alguma coisa aqui agora. Tá? E como é que eu vou equilibrar essa balança? E aí, a colega aqui tem um exemplo bem prático. Ela é minha colega de trabalho, eu sou coordenadora pedagógica, ela é professora de geografia. E a gente vai dar um exemplo aqui de como é que o espírito pode se manifestar justamente nesse momento. Então, aí a pergunta que a gente tem é a seguinte: vocês acreditam que essa educação intelectual tem levado a sociedade para onde? O que é que a gente tem vivenciado? Guerras, fome, destruição do meio ambiente, né? Das matas virgens, do ambiente natural, que a gente até falou, que a gente é a natureza, que a gente faz parte desse ambiente, e a gente está destruindo a única casa de verdade, que é o planeta que a gente vive. Mas eu sou uma pessoa cheia de esperança, cheia de convicções do que é melhor, e eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidades a dizer mais sim do que não. Então, eu quero que vocês cantem comigo. Obrigada, obrigada, gente. Cadê Franklin? Cadê o passador de slide? Eis-me aqui. Passe aí, Ivan. Quer falar? Para a gente agilizar, porque tá... Então, vamos agilizar. Boa noite a todos. Grupo. E aí eu vou deixar uma pequena frase rapidinho. O que seria de nós, homens, sem as mulheres, hein? Você viu o show daquela equipe 4? Mas aqui o que nós estávamos falando sobre a... Não, agora eu me esqueci. O progresso social. O que se depende disso? O intelecto moral,
Nós temos hoje um grande livro da casa, né, do nosso diretor, que é o Voo do Espírito. A gente, para alcançar esse voo desse espírito, a gente realmente precisa do nosso intelectual, para poder nós, então, entendermos a nossa moral e fazermos o desenvolvimento da sociedade. Hoje nós estamos aqui já fazendo esse papel. Só que esse intelecto que nós estamos tendo aqui, nós precisamos passar à frente e levar para que outras pessoas busquem esse mesmo intelecto para que a gente possa, então, ter o nosso desenvolvimento social, longe das guerras, longe do orgulho, da ambição, da arrogância, da prepotência, da maldade, do desamor. Então, isso se faz necessário. Tá? Mas meu grupo está de parabéns, foi fantástico, todos estão de parabéns, mas eu tenho que puxar a sardinha para o meu. Tá? Então, vamos fazer esse voo. Tá? Para cá. Pronto, tá bom, chega. Senão ela não termina. Não, cadê? Você fugiu? Rapaz, questão 780, isso é para vocês verem o que é o friozinho aqui na barriga na gente, aqui, quando a gente chega aqui na frente. 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, é sua consequência, mas nem sempre seguem de imediato, né? Nem sempre eles estão, assim, andando juntinhos. A gente já viu aí atrocidades de pessoas com intelecto incrível e que moralmente fizeram horrores, né? De grandes líderes, tudo. Então, não anda, mas nós temos exemplos na nossa sociedade, né, que, se você olhar para o mundo, onde nós temos sociedades já evoluídas intelectualmente, que você percebe que, moralmente, isso acaba se refletindo na sociedade. Eu, muito rapidamente, aqui falando para vocês, eu tinha uma cunhada que morou na Suécia durante anos da vida dela. Era mais sueca do que brasileiro. E ela conta uma história que um brasileiro foi para a Suécia, e lá, alguém conhece a Suécia aqui, o sistema de metrô? É uma coisa de louco aquilo ali, né? Parece coisa de primeiro mundo mesmo. Limpo, organizado, e ela disse que observou, quando ela foi pegar e comprar o bilhete do metrô, observou que tinha tipo umas catracas que eram livres. E que algumas pessoas passavam, mas a sua maioria comprava a sua passagem e seguiam. E ela teve a curiosidade de perguntar, vem cá, o que é aquela catraca ali, livre? Aí a pessoa explicou, disse, não, aquilo é porque se uma pessoa, por acaso, esquecer uma bolsa em casa, perder um dinheiro, tiver algum problema, ela tem que tentar se movimentar. Então, ela pode passar livremente sem pagar. A pergunta do brasileiro foi qual? E vocês não têm medo que as pessoas paguem sem pagar e passem sem pagar, mesmo tendo dinheiro? E ela virou, e por que ela faria isso? Entende? É a integração que, para eles, não passa a possibilidade da pessoa passar ali sem ter dinheiro. Então, isso é evoluir, e isso acaba, vamos dizer, intelectualmente, isso acaba refletindo, né, na sociedade como um todo, né, na questão moral mesmo, dizer, não vou fazer isso, eu já integrei que isso não... para mim não é possível, né? Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. Então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Porque a ignorância, para muitos, às vezes, é uma dádiva. Porque, quando você tem o conhecimento, você sabe o que está fazendo, isso pesa. Isso tem um outro peso, né? Então, a gente pode conduzir de uma forma mais, vamos dizer, mais justa, mais correta nossas atitudes, né? E isso acaba se refletindo aí bastante. Grupo 5. Vai dar tempo. Vamos, grupo 5. Então, pega aí. Vou tirar minhas fotos. Aqui, ó, vou deixar. Por que você me nomeou com o... Isso é o quê? É para o nosso amigo do... Não, nosso amigo que tem problema de tá, entendi. Sou eu que vou falar? Pode ser. Não veio todo mundo, não. Boa noite, gente. Bom, a nossa questão, grupo 5, ficou com qual a sua relação com o trabalho, né? Aí a primeira pergunta foi
qual a sua relação com o trabalho, e segundo seria vocação versus financeiro, necessidade do espírito e da matéria. Bom, a gente teve diversos debates, né, com relação a essa definição de relação com o trabalho, e aí algumas pessoas entenderam que seria por dom, outras por intuição, outras por imposição, e, no final, entendemos que, enquanto espíritos ou não, encarnados ou desencarnados, no campo de personagem, que a gente, de fato, teria que, né, ter o deslocamento e o progresso, né, que seria o trabalho. E essa relação ela vai além disso, porque ela contempla não só o trabalho em si, mas também as habilidades, a evolução enquanto, né, desenvolvimento do ser, enquanto seja pessoa ou espírito, o lidar com o outro, um crescimento também nas suas relações, a empatia, e isso não só no aspecto de trabalho em si, no campo laboral, obviamente, porque nós temos também outros campos em que desenvolvemos o trabalho, a exemplo de relação familiar. Existe também uma relação, né, onde alguém tem a questão da administração da casa, o outro já, de repente, já trabalha fora, a divisão das tarefas, tudo isso, querendo ou não, gera um campo de trabalho. No âmbito de trabalho propriamente dito, no aspecto laboral, mas também na sociedade como um todo, né? Então, a relação independente do caminho, o objetivo, basicamente, o que a gente quis dizer é que todos vão por um impulso e se mantêm. Ainda teve algumas questões que alguns disseram assim, olha, eu fui pelo financeiro, mas eu hoje largaria, se não tivesse que ser remunerado, eu continuaria, porque acabei ficando por amor, né, à profissão. Isso é muito, muito gratificante, né? Eu e algumas pessoas disseram até que, se a gente ganhasse na Mega, ia parar de trabalhar. Eu acho que eu ia tender mais para o lado da área espiritual, porque hoje eu percebo o quanto de tempo que a maturidade que eu tenho hoje, com o tempo que eu tinha antes, eu podia ter feito muito mais no campo espiritual, no campo da caridade. Então, hoje eu estou mais tendenciando, se eu tivesse uma grana aí, talvez eu pararia de trabalhar para me voltar para esse aspecto, né? E, voltando ao campo da vocação versus financeiro, necessidade do espírito enquanto em matéria, nós também tendenciamos a seguinte questão, né? Tiveram várias dúvidas e várias falas, mas a gente marcou aqui algumas. Então, não é só dom, mas também a recompensa. Não é só o trabalho enquanto, né, evolução, mas também a caridade, né, que ele proporciona como ser enquanto pessoa. Os aprendizados, né, que as pessoas buscam em termos, nesse processo vocacional versus financeiro, são para a construção, não só do ser, mas enquanto espírito também. Tá? E isso cabe uma interação, que a gente chegou à conclusão que isso não acontece somente aqui. Em se tratando de espírito, o colega ali, Marcos, ele deu o exemplo, né, do nosso lar, né, que lá não existe a recompensa financeira, mas a recompensa, sim, de méritos, de galgar outras hierarquias, né, que é bacana, é bastante interessante. Então, tanto no campo dos encarnados, quanto no campo dos desencarnados, e tanto nos campos de encarnados e desencarnados, a gente entende que existe essa vocação enquanto financeira, vocação de dom, de necessidade, de indicação, mas com essa recompensa, que nem sempre vem financeira, mas também em termos de evolução espiritual. Né? Essa foi a mensagem do Grupo 5 para vocês, eu espero que a gente tenha conseguido passar. Tem um comentário aqui do colega, tá bom? Daniel. Deixa eu botar aqui para o nosso colega ouvir. Toda essa discussão sobre vocação versus financeiro, necessidade do espírito versus da matéria, eu acho que é um tema que permeia muito a discussão que todo mundo trouxe aqui. Quando Adenauer traz a discussão de que sociedades que têm uma maior desigualdade são sociedades menos evoluídas, digamos assim. Quando Tânia traz o exemplo de que
Um outro grupo trouxe um comentário de que hoje nós vemos líderes, pessoas super importantes, que fazem coisas que não são legais para o nosso planeta, que promovem guerras. E a gente vê exemplos como o que Tânia trouxe da Suécia. Hoje a gente pode pegar outras sociedades que talvez possa dizer que é mais evoluída do que a nossa, na Noruega, quando a gente vê o exemplo do metrô, ou o exemplo de empresas que a pessoa que acabou de entrar na empresa e o presidente da empresa tem uma diferença financeira que não é tão representativa quanto em sociedades menos evoluídas como a nossa. E aí eu acho que a gente, quanto mais evoluído como sociedade, talvez a gente tenha uma maior liberdade de se dedicar mais à nossa vocação e menos ao financeiro, porque o financeiro, se a gente pensar naquela escala de Maslow, as necessidades, muitas dessas necessidades, elas já foram satisfeitas. E aí a gente pode dedicar mais à nossa vocação e talvez mais à necessidade do espírito, porque as da matéria, elas já vão estar superadas enquanto sociedade. E eu acho que isso é um pouco da nossa evolução como sociedade. Perfeito. Não deixaram muito o que falar, né, gente? Mas vamos lá. A Adenauer traz para a gente o seguinte: para trabalhar, o ser humano sai em busca de profissões, motivado pelo ganho financeiro com que elas possam retribuir. Muitas vezes esquecendo-se de sua vocação, que a gente até falou lá no grupo, eles falaram, e de suas necessidades evolutivas. Qualquer profissão é digna, e o fruto de seu trabalho deve concorrer não só para ganho pessoal, como progresso social. Então, a gente vê que o nosso trabalho, a gente tem que ter ele, porque a gente precisa sustentar, a gente precisa ter as nossas necessidades, mas que ela possa também ajudar ao nosso redor, para a sociedade ser melhor. Então, aqui a gente fez uma lista. A necessidade de trabalho, como eu falei logo no início, a gente precisa do trabalho, a gente precisa para essa progressão, para essa evolução, mas também porque a gente precisa comer, precisa ter boa condição, ter um plano de saúde que seja para a gente poder continuar. E a gente muitas vezes vai falar limite do trabalho. Quantas vezes a gente tem aqui esse limite? Tem gente que só vive para o trabalho e não para pensar que dar um limite naquilo para ser um trabalho um bom trabalho. A gente já falou também, vocês e outros grupos, que a gente também tem um trabalho intelectual, que não necessariamente é aquele laboral, como vocês estão falando, e quando a gente fala o trabalho da matéria, é aqui, como a gente está fazendo, né? Então, há outros diversos. E a escolha de profissão, que a gente já falou também, muitas vezes a pessoa não escolhe aquela profissão por necessidade, para ter um sustento de uma família, porque tem uma família, mas muitas vezes ela já consegui aquele status, já consegui, agora eu vou trabalhar no que eu quero, né, ou que eu posso ser melhor. Quer você agora? Quer você. Bom, a gente está bem apertadinho, né? Agora são apenas reflexões, né? Sobre a importância do trabalho que uma pessoa trouxe, que todo trabalho é importante, e a gente nunca para analisar essa importância. Aí, quando a gente fala de um gari, ele não está apenas juntando lixo, ele está cuidando da saúde pública. Já pararam para pensar? O trabalho importante dele é de saúde pública. Experimenta não juntar o lixo para ver. Diz que conta uma história que os funcionários da NASA estavam inspecionando lá um foguete que ia para a Lua, e vinha uma senhora no corredor ali, né, tipo uma passarela, ela estava ali limpando. Aí disse que a pessoa passou assim: a senhora está limpando o chão? Ela falou: não, eu estou ajudando o homem a ir à Lua. Então, por trás de uma profissão que pode parecer menor, existe algo sempre maior. Tudo é importante. E
a sociedade, ela gira de uma forma muito interessante. Eu vi uma coisa muito bacana nessas leis de Deus, de um facilitador que é Paulo de Tarso. Acho que ele, não sei, ele não chegou a dar aula aqui nesse semestre, não deu ainda, né? Ele é maravilhoso. Paulo de Tarso diz uma coisa: nada está fora da lei, mesmo quando pareça que não é algo bom. Nada está fora da lei. Tudo está ali. E a sociedade, ela gira. A gente precisa ter a pessoa que junta aquele lixo porque está cuidando da saúde pública. A gente precisa ter alguém que cuide da nossa casa, muitas vezes, para que a gente possa sair e cuidar dos nossos filhos, ganhar o nosso sustento. Tudo é importante. Tudo é importante. Então, deixar, às vezes, de ver aquilo como uma profissão menor. A gente super, né? Muitas vezes faz isso, então não é. Você está trabalhando com aquilo que sempre desejou? Não é. Você acha que a sua vocação está à frente do retorno financeiro? Quantos de nós, de fato, tem essa coragem de dizer assim, olha, faço porque eu gosto, independe do quanto eu ganho? Porque a vida está chamando a gente aí, né? As ofertas estão aí, né? O status, que nos leva normalmente ao orgulho de ter as coisas, né? Então, pensar aí. Como podemos casar a necessidade do espírito e da matéria? Eu gostaria de saber, viu? Eu não sei. É uma pergunta que eu também vou refletir, porque não é fácil. Não é fácil a gente conseguir esse equilíbrio, né? Como o colega ali falou. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. Isso está em Roteiro, de Emmanuel. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ou você tem uma estratégia própria, ou então a parte da estratégia de alguém. A gente ouve muito isso em empresa, né? Nas dinâmicas de empresa. E é uma real, né? Então, recapitulando, só para a gente finalizar, a percepção de que o espiritismo não compactua com os sistemas que promovem desigualdades sociais e considera que elas sejam obra dos homens. Essas desigualdades existem por nossa conta, pela sociedade em que vivemos, pelo nível que a gente ainda está. A gente tem muito orgulho, a gente é muito egoísta. Então, ainda tem muito. É isso que gera essa desigualdade. Percepção de que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido ele de todas as maneiras possíveis, intelectual, espiritual, né? Laboral, seja qual for. Entender que o progresso é inevitável, que jamais o homem retrocede em sua marcha. Por pior que o mundo pareça neste momento, ele já foi bem pior. Basta olhar para trás. Né? O nosso diretor diz assim para a gente, né? Brinca com a gente e diz assim, se você acha que não presta, imagine o que você foi lá atrás, porque você está na sua melhor versão. Né? Então, é bem para pensar. Se você não gosta do que você é, então corra, porque quem vai mudar é você, não é ninguém. Percepção de que as teses espíritas são um avanço para a humanidade e que elas se tornarão crença geral. Por quê? Porque mais do que religião, mais do que qualquer coisa, o espiritismo nos traz o quê? Quando ele traz essas leis divinas, é esse olhar para uma sociedade, é um olhar para a igualdade, é um olhar para o amor, né? Quando a gente conseguir integrar essas coisas, imagine que tipo de sociedade, de fato, nós teremos. Nós seremos, né? Nós seremos. E para uma reflexão final, né, estourando já 4 minutos do nosso horário, como me coloco como humanidade de trabalho em prol do progresso social? Então, esse é um papel de eu me analisar. Eu, enquanto essa unidade, porque eu sou sociedade, eu faço parte da sociedade. Às vezes a gente fala, esta sociedade não tem mais jeito. É a mesma coisa que dizer, eu também não tenho jeito, porque eu não estou a parte dessa sociedade, eu faço parte dela. Então, se eu quero algo melhor, eu preciso me tornar o quê? Uma pessoa melhor. E isso é um trabalho individual, gente, de cada um. Enquanto a unidade de trabalho seja um elemento de agregação, transformar será uma consequência de seus pensamentos e atitudes valorizando o outro. Faça o seu trabalho e a sua parcela de influência para a mudança do todo. Isso é do nosso facilitador aqui, Fernando Santos,
que já deu aula aqui para vocês, e a gente copiou, porque eu achei fantástico o que ele falou, isso foi numa aula, e eu acho que é bem isso, que a gente possa se enxergar como essa unidade que faz toda a diferença no todo. Que a gente seja essa unidadezinha, né, fazendo uma sociedade cada vez melhor. Então, se eu quero uma sociedade melhor, que a gente se torne seres melhores, certo? Essas são as referências. Eu queria agradecer vocês pela discussão, pela coragem de vir aqui, de colocar suas ideias, dividir os seus pensamentos. E não tem nada errado, está tudo certo. Sabe por quê? Porque somos únicos, individuais, singulares, cada um no seu momento. Então, não tem nada certo. Está tudo certo aqui. Não tem certo nem errado. Ok? Muito obrigada. Uma ótima noite para vocês e até a próxima terça.